Tudo bom, pessoal? Vamos aqui para mais um vídeo sobre LLMs, né? Só relembrando que a gente já viu, né, nos vídeos anteriores, a gente falou sobre o que era um LLM, né? Qual que era o seu processo de construção, né? O que o modelo fazia a partir daí, né? Falamos de redes neurais, falamos dos transformers, né? Principalmente na parte de como funcionava, né? E o que era feito para melhorar o modelo, né? No sentido dos labelings, né? Do fitting do modelo, né? E agora a ideia é a gente falar sobre uma outra parte dos LLMs que também são importantes, que é do progresso deles, né? Como é que a gente mede o progresso deles, tá? Então deixa eu botar aqui, compartilhar a tela com vocês, para a gente falar isso. Eu vou compartilhar aqui a tela cheia, tá? Porque aí a gente tem liberdade para ficar navegando, né? E hoje vai ser importante isso. Então, compartilhar, legal. Vamos sair. Se eu só sair daqui para a gente não ficar com essa visão infinita, tá? Então, a ideia é a gente falar hoje. Vou ocultar esse carinha aqui. A ideia é a gente falar hoje sobre progresso algorítmico, tá? Progresso algorítmico é como a gente mede o progresso das LLMs, né, dos Large Language Models. Então vamos lá. Essa tela aqui, esse gráfico é uma... está falando de modelos de inteligência artificial de maneira geral, tá? Esse gráfico aqui ele pega desde os primeiros modelos na década de 1950 até os dias atuais, tá? Depois a gente vai ver esse gráfico interativo, mas eu quis botar ele aqui na tela para poder falar um pouco, né, dos parâmetros que são usados para avaliação do progresso das inteligências artificiais, tá? E os LLMs são usados os mesmos parâmetros porque eles também são inteligências artificiais. Então, os dois primeiros parâmetros são o algoritmo, tá? Quando a gente fala em algoritmo, inteligência artificial, a gente está falando de modelo, os modelos que são usados, e os dados, tá? Esses dados são dados de treinamento. Então, esses são os dois primeiros parâmetros que são usados de uma maneira geral para você avaliar o progresso da IA. O terceiro parâmetro é esse aqui de cima, tá? Que é a computação, ou seja, o poder de computação que é usado para o treinamento. Então, vamos olhar esse gráfico aqui com mais detalhes, né, nele interativo. Então, vou sair aqui da apresentação e já deixei aberto. Acho que foi aqui. O gráfico, tá? Esse aqui é um gráfico interativo. Espero que dê para vocês possam estar olhando esse gráfico aí com qualidade, tá? Então, aqui, ó, você tem todos os modelos, tá? Não é todos os modelos, né? Você tem vários modelos, né? Se eu não me engano, são cerca de 800, ó, tá aqui, ó, 825 modelos, tá? Então, nós temos desde a década de 50, né? O primeiro que foi o Theseus. Esse aqui foi o Claude Shannon, o autor dele, né? Até os últimos aqui, né? Do Gemini, da Google, do NVIDIA, enfim. Então, a ideia aqui é a gente dar uma olhada nessa evolução e sempre levando em consideração a modelagem, os dados que são usados para treinamento desse modelo e o poder computacional, né? Uma outra coisa interessante, tá? Você está vendo aqui, ó, esse Deep Learning Era. Essa era do Deep Learning é usada hoje em dia para você separar a linha do tempo das IAs, tá? Então, a gente tem o que aconteceu antes do Deep Learning, ou seja, antes do advento das redes neurais e depois do advento das redes neurais, tá? Alguns até gostam de fazer uma subdivisão dentro do Deep Learning
para dizer, para qualificar o surgimento dos modelos de larga escala, tá? Onde está incluído o LLM. Mas sem mais delongas, vamos olhar aqui, ó, com o passar do tempo, chegou aqui na época do pré-deep learning ainda, né? Ó, temos aqui esse sistema de classificação Decision Trees, temos esse daqui que é para fala, tá? Agora já começamos a chegar nas redes neurais. Temos aqui o Word2Vec. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Vou contar aqui mais ou menos. Usando o Word2Vec, né, que é o tipo de modelo. O AlexNet aqui é interessante, porque o AlexNet é o primeiro a usar o Transformer, tá? É o primeiro a utilizar o Transformer. E a partir do AlexNet é que Transformer conseguiu essa dominação em termos de ser o modelo usado, né, a metodologia usada para rede neural, tá? Para você criar redes neurais e incluir essas redes neurais em sistemas de IA, tá? Daqui a gente tem vários, tá? Ó, a gente tem o AlphaGo aqui, que a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? O AlphaGo Zero, da DeepMind. Temos outros aqui. Aqui tem o ChatGPT, o GPT-4, ó, da OpenAI. O ChatGPT hoje está usando o GPT-4 e está usando um GPT-4 também mais avançado, que é o 4o, enquanto estão trabalhando no 5. E tem outros aqui, o Gemini do Google. Enfim, essa ideia aqui é para vocês verem a evolução desses modelos. E todos eles, voltando aqui para a apresentação, tá? Todos esses modelos você usa essa trinca de algoritmo, dados e computação, tá? No caso, especificamente dos LLMs, a gente usa aqueles parâmetros dentro do que a gente chama de leis de dimensionamento, tá? A gente chama de Chinchilla Scaling Law. Por que Chinchilla, né? Chinchilla é aquele bichinho. A gente vai falar um pouquinho deles e vou explicar um pouquinho por que esse bichinho ele é usado como parâmetro, tá? Para dimensionamento ou escala, tá? No caso aqui dos LLMs, né, a função é uma predição, essa função de performance deles é uma predição com base em N, que é o número do parâmetro da rede, tá ligado ao algoritmo ali. No caso das redes neurais ali, são os que a gente viu nos vídeos passados, são o número que a gente tem dos parâmetros que são gravados ali, né, que são gerados naqueles cálculos, né, da rede neural. A gente tem a quantidade de texto que é usado em treinamento, que aí são os dados, né, como vimos ali anteriormente, e o poder de computação. Então está tudo aqui ainda, tá? Aqui a gente tem mais ou menos esse gráfico aqui é um gráfico de mapa de calor, né? Basicamente da razão, né, dos tokens treinados para cada parâmetro, tá? Então temos aqui uma razão que é considerada hoje em dia, que é considerada mais adequada, né, em termos de quantidade de dados para treinamento, né? Isso aqui você vê que você não teria dados suficiente, né? Não teria usado dados suficientes para treinar o seu LLM, e aqui seria você usar muitos dados para treinar o seu LLM, né? Então você tem que achar basicamente uma razão que seja adequada para você poder definir a quantidade de dados para o treinamento, tá? Porque é aquela coisa, se você usa poucos dados, a sua rede neural ela vai estar, digamos assim, com o mau uso da palavra, né, ela vai ser um pouco burra, tá? Ela não vai conseguir entender
é o modelo que você quer que ela entenda do mundo, tá? Você usando a quantidade ideal de dados, ela vai conseguir ser inteligente. E aí, com essa quantidade ideal de dados, você consegue fazer um escalamento, né? Uma melhora, né? Do dimensionamento dos parâmetros. E aí, obviamente, incluindo mais dados para você poder aumentar esses parâmetros, tá? Obviamente, você tem que ter cuidado para não usar dados demais e aí sobrecarregar a sua rede neural. E aí vai acontecer o que é chamado de overtraining ou overfit. Ela basicamente decora aqueles dados lá, e quando você tira ali dos dados que ela foi utilizada, que foram utilizados para o treinamento dela, e coloca no mundo real, ela não consegue entender o que está acontecendo ali direito e começa a chutar um monte de coisa, tá? Então essa é o que a gente precisa ter de atenção, tá? Por que chinchila, né? Na verdade, chinchila ela é usada para reger esses parâmetros de proporcionalidade, né? Porque foi descoberto, no caso das chinchilas, que o tamanho corporal delas, né, taxa metabólica, expectativa de vida, aumenta ou diminui de acordo com a mudança da massa ou tamanho corporal. Ou seja, se você escala a chinchila, você pode melhorar ou piorar a saúde dela, tá? Então, são essas características anatômicas ou fisiológicas. Isso foi usado como exemplo, por exemplo, para você conseguir avaliar o escalonamento da própria rede neural, no caso do LLM, tá? E aí, ó, isso aqui são alguns... como esses parâmetros são analisados, né? No caso do LLM, a gente usa muito a função de perda, tá? Então, você vê que são os 3 parâmetros, tá? Poder de computação, o tamanho do dataset que é usado, né, que são os dados, e os parâmetros que são gerados lá, tá? Que são aquelas contas que são feitas para cada peso, né, dos neurônios da rede neural. Então, aqui são testes da função de perda. Então, à medida que ela vai caindo, você vê que vai aumentando, aqui no caso aqui, a computação, né? Você vai melhorando o poder computacional ali usado, você vai melhorando você vai aumentando o tamanho do dataset, você vai aumentando os parâmetros também que são gerados na tua rede neural, tá? Então, isso aqui é um gráfico muito usado para você avaliar o progresso dela. E muito usado também para você olhar, calcular esse dimensionamento da tua rede neural, no caso do LLM. Isso aqui é um fit de parâmetro, tá? Um fit paramétrico. Você vê que é usado ainda a função de perda, né? Aqui o tamanho do modelo, né? Quando a gente fala tamanho do modelo, a gente está falando de parâmetros, que está ligado àqueles pesos. Aqui você tem uma reta aqui de eficiência, tá? De fronteira de eficiência. E aí você vai analisando quantidade de computação que você está usando dentro desses parâmetros aqui, né? E aqui você avalia a melhora do modelo, tá? Isso aqui é uma melhora do modelo baseado na função de perda, tá? Então você vê que em algum momento aqui, ó, no caso essas aqui, está melhorando sensivelmente aqui o teu modelo, né? E aí você vê aqui que ele vai ficando mais robusto. Isso aqui é a escala do modelo, tá? Você está aumentando os parâmetros dele e você está vendo que ele está ficando robusto, tá? Obviamente você tem que ter cuidado com esses aqui que são outliers, né? São coisas que estão influenciando aqui o teu modelo, mas que são dados que não são muito iguais aos outros dados que você está usando. Basicamente isso. Então, o que eu queria dizer com isso é que é esperado mais inteligência quando você aumenta o dimensionamento, ou seja, quando você escala o seu modelo. Que são alguns exemplos, né, de melhora de scaling up, né, tanto em computação e dados durante o treinamento, tá? Aqui é uma timeline de imagens geradas. Esse aqui foi pego no Our World in Data, que é um site bem interessante para quem usa data science, tá?
quem costuma fazer modelos de data science usa muito dados do Our World in Data. Tem dados de tudo lá, tá? Você tem dados, por exemplo, de países, você tem dados de PIB de países, dados de em todos os sentidos, né? De esgoto, quantidade de saneamento básico, enfim, você consegue buscar dados são datasets gratuitos, tá? Que são usados por organizações tipo a ONU, são usados por organizações de mídia, né, que fazem jornalismo usando dados, enfim, são usados também para inclusive fazer modelagens, né, de alguns modelos, tanto de machine learning quanto de deep learning, né, redes neurais, mas usados ali para fins educacionais, tá? Nesse caso aqui você tem, por exemplo, dados de imagens ali, para você, por exemplo, fazer um modelo de rede neural com base em imagens. E nesse caso aqui, a gente são dados de imagens geradas por inteligência artificial ao longo do tempo, né? Então foi feita uma timeline para a gente poder conseguir visualizar a evolução da geração de imagem pela inteligência artificial. Então a gente tem aqui um período de 2014, que são esses aqui em cima, tá? Até 2022. Então, você pode ver que vai evoluindo gradativamente, né? E em dado momento começa a melhorar bastante, tá? Aqui, ó, desde 2014 a gente está falando aqui em Deep Learning, tá? Que isso aqui são usados por redes neurais, tá? São modelos de redes neurais para gerar imagens, tá? Então, o que foi que aconteceu agora, assim, a partir de 2017, 2018, 2019, 20, 21, a gente já tem isso bem claro aqui, 22 também. Aqui começou a aparecer os primeiros transformers, tá? Então, o pessoal começou a usar transformers para gerar imagens, tá? Por inteligência artificial. Esse aqui ainda não é Transformers propriamente dito, tá? Esse aqui já começa a usar Transformers. Você vê que melhora sensivelmente. E aqui a gente consegue até relacionar o que foi usado no prompt, tá? Imagem pediu assim, um casal sentado no banco da praça, né? Que um cachorro do Lulu da Pomerânia, vestido como rei, sentado entre dois soldados tigres, enfim, você vê melhorou bastante a qualidade dessas imagens quando você começou a usar o Transformer. Ó, essa série aqui do Scaling Up é uma série chamada Part Series. Se vocês quiserem, podem procurar depois no Google. E aqui a gente consegue ver bem a diferença nesse Scaling Up, tá? No escalonamento, no dimensionamento de uma rede neural, né? No caso aqui usando Transformer. No aumento em termos de aumento de parâmetro, tá? Então aqui a gente tem um prompt dizendo aqui para gerar uma foto de um canguru olhando um HUD, usando um HUD laranja, tá? HUD é esse tipo de casaco, né? Como esse aqui que eu estou usando, que tem esse capuz aqui, tá? Isso aqui é chamado de HUD, exatamente por conta do capuz, tá? Então pede para usar aqui um HUD laranja e uns óculos escuros azuis em frente à ópera de Sydney, né? Que é um cartão postal da cidade de Sydney, e com um cartaz falando Welcome Friends, né? Então aqui a gente tem uma rede neural, uma rede neural que está usando parâmetros de 350 milhões de parâmetros, 750 milhões de parâmetros, 3 bilhões e 20 bilhões. Né? Então a gente pode ver a qualidade da imagem à medida que você vai aumentando o dimensionamento da tua rede neural. Tá? Aqui já 3 bilhões de parâmetros, aqui 20 bilhões de parâmetros. E a mesma coisa nesse outro exemplo aqui, né? Um mapa dos Estados Unidos feito de sushis, né? E na mesa está perto de uma taça de vinho tinto. Então, 350 milhões de parâmetros, você vê que vai fazendo meio torto, né?
3 bilhões de parâmetros. E aqui 20 bilhões de parâmetros, tá? Mesma coisa, esse último aqui, né? Um esquilo dá uma maçã a um pássarozinho. 350 milhões parâmetros, 750, 3 bilhões e 20 bilhões. Então fica uma coisa mais... Quando já está no escalonamento, já nos bilhões de parâmetros, você já vê que começa a melhorar sensivelmente, né? E aqui 20 bilhões melhora muito. Mas é óbvio que a gente tem que ficar ligado, né? Como eu disse anteriormente, no cálculo da quantidade, né, de dados que é oferecido ali para a rede neural, tá? Para você não ter um overtraining ali. Então, ó, vou querer fazer o seguinte, vamos propor aqui um exercício, tá? Que eu vou fazer com vocês, mas eu proponho que quem puder fazer em casa, para poder ver isso aqui, que o faça, tá? Vamos brincar aqui, fazer uma demonstração usando o ChatGPT. Então, vamos sair aqui da apresentação. A minha ideia aqui é... Aqui vamos no StreamYard. É propor isso aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu fiz alguns prompts, tá? Pro ChatGPT. Então, nesse primeiro prompt aqui, eu já até fiz esse primeiro para ver, só para sentir se ele ia demorar muito tempo para fazer ou não, tá? Mas basicamente aqui que eu estou pedindo para ele pegar as informações sobre essa startup, que é essa empresa de tecnologia, Scale AI, que é essa empresa aqui, tá? Scale AI, que é basicamente uma empresa que gera dados de qualidade para treinamento de inteligência artificial, tá? Então eu escrevi em inglês aqui, tá? Porque tem aquela história do ChatGPT e os LLMs de uma maneira geral, né? A IA de uma maneira geral, ela entende inglês melhor, tá? Então eu procuro sempre conversar em inglês com a inteligência artificial, embora ela aceite você usar em outras línguas, tá? Mas basicamente aqui eu estou pedindo para coletar informações, né, sobre a empresa e as rodadas de financiamento dela, né? Quando aconteceram, a data que aconteceu, o valor e a avaliação. A avaliação é esse valuation, né, que é uma avaliação do valor da empresa, tá? E organizar isso numa tabela. Então, basicamente, ó, eu já pedi para fazer isso, tá? Ela coletou a informação, o ChatGPT procurou em 5 sites, tá? São esses 5 sites aqui no site da própria Scale AI. Depois fez uma consulta no Bing, achou alguns outros sites para poder falar das rodadas de financiamento, tá? Achou informação na TechCrunch, na Crunchbase News e nesse CB Insight. Então foi dali que o ChatGPT encontrou essas informações, tá? E aí criou uma tabela, né? Como vocês podem ver aqui, tá? Começando em agosto de 2016, né? Foi o financiamento de seed, né? Para começar a empresa ali. E você vê que tem aqui, ó, conseguiu 3 milhões de dólares, depois 18 milhões, 93 milhões, 100 milhões, até 1 bilhão de dólares, tá? Em março desse ano e em maio desse ano, tá? E aqui é o valuation da empresa. Então você vê aqui que nessas primeiras rodadas aqui, ó, isso aqui é o financiamento seed, né? Série A, Série B e até Série F, tá? E aqui está um late stage. Então você vê que a Série A e Série B não tem valuation dela. Tá? Essa é uma informação importante. Aqui dá as fontes, tá? Que a gente já viu de onde que ele procurou. Então, com base nisso aqui, eu criei algumas outras coisas, tá? Então, vamos lá. Então, com base nessa tabela, vamos voltar aqui para a demonstração. Eu quero pedir para o ChatGPT meio que adivinhar, né? Fazer uma adivinhação com base nas informações que foram vistas nas séries C, D e E do valuation da empresa, tá? É isso que eu vou pedir para ele fazer. Então vamos ver como é que ele vai se sair nessa. Copiei aqui, vamos voltar.
e pedir para o ChatGPT fazer esse... Não, essa estimativa, tá? Então ele está fazendo, né, a estimativa lá, o cálculo que ele fez, tá? Esse cálculo aí ele está fazendo em Python, tá? E aí, ó, deu, já refez aqui, ó, ele refez a tabela com a estimativa do valuation para a série A e B, tá? Como eu pedi para ele fazer. E aqui o seed a gente deixa um pouco de lado, porque geralmente, por exemplo, quando você está fazendo uma rodada inicial de captação de recursos, tá? Essa rodada ela é feita com base na sua possibilidade de gerar receitas, né? Gerar ganhos futuros, tá? Então, geralmente, o valuation ele não é muito estimado, tá? Mesmo porque você vai ganhar um financiamento, por exemplo, de 3 milhões de dólares, ou 300 mil, ou 10 mil reais, enfim. É uma rodada inicial para você conseguir colocar, muitas vezes, tirar a empresa do papel, né, daquela ideia, e começar a gerar, a construir, por exemplo, no caso de algumas que eu participei, né, você tira... você vai fazer um app lá com inteligência artificial, você tem já o teu modelo pronto, coisa e tal, você precisa ali ter dinheiro para poder construir o app, né? Contratar desenvolvedores, né, para gerar o teu app e fazer manutenção, lançar isso daí no mercado, captar clientes, e aí com o uso, né, você começa a ter que expandir o seu modelo, né, de acordo com a quantidade de pessoas que está usando aquilo lá. Então você precisa contratar mais capacidade de processamento em servidores, por exemplo, né? Então essa primeira estimativa não é muito bem feita. Então, a partir já dessas séries, né, que são financiamentos que você já está com a tua empresa rodando, que começa a ficar mais fácil avaliar isso. Então, aqui, no caso, o ChatGPT estimou de acordo com o quanto foi levantado de dinheiro, tá? Então, estimou aqui nessa primeira rodada que a Scale AI valia 325 milhões, aqui nessa segunda 1,68 bilhões, né? 1 bilhão aqui um pouco menor, até chegar a hoje, está estimando 14 bilhões. Quer dizer, não está estimando, né? Isso aqui já era resultado que já foi dado. Estimou só esses dois aqui. Legal, vamos voltar à nossa demonstração. Vou pedir para o ChatGPT organizar isso aqui em um gráfico, tá? 2D. Então, estou pedindo aqui, ó, organize isso aí num gráfico 2D, tá? O eixo Y é a avaliação da Scale, o valuation, né, da Scale AI. E se eu usar uma escala logarítmica para esse eixo Y, né? Porque a gente vê que esse valuation cresce bastante, né? Você vai de milhões para bilhões. Então, estou pedindo para usar uma escala logarítmica para a gente conseguir olhar isso aí de uma forma mais clara no gráfico, tá? Então, eu faço um gráfico bonito e profissional e uso linhas de grade aqui. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente, tá? Ó, a escala aqui, ó, vai passando, ó, 320, ó. Primeiro, essa escala aqui, ó, você vê 3 milhões, vai para 18, 100 milhões, vai 1 bilhão, então o negócio cresce muito. Então, geralmente, quando você tem essas escalas que dão um salto muito alto, você usa a escala logarítmica. Então, vamos ver o que ele vai trazer, tá analisando ali, tá? E a ideia é ele construir esse gráfico ali em 2D, tá? Poderia ter feito isso antes, tá? Aqui, ó. Saiu até mais rápido, ó. Aqui o plots, né? O gráfico que ele usou. Tá usando aqui, vamos ver se a gente pega informações aqui. Ó, aqui eu posso ver a estatística que ele usou, tá? Dado estatístico, valuation. Aqui o dataset, as cores do dataset. Posso baixar aquilo lá, tá?
E ele está até sugerindo algumas perguntas aqui, ó. Tá sugerindo prompts aqui, né? Se eu quisesse ver a quantidade que foi levantada de dinheiro, se eu quisesse ver, por exemplo, os ganhos, né? O faturamento da Scale AI. Se eu consigo voltar aqui, ó. Você vê que ele vai crescendo, né? E aqui ele vai dando uma estabilizada, né? Obviamente porque a gente tem informações só de março e maio desse ano. Bacana. Então vamos voltar aqui. Só mais duas coisas, tá? Mas só dois prompts. Nesse aqui, ó, vou pedir, ó, adicionar uma linha de tendência, tá? Entendeu? Fazer uma progressão linear ali nesse gráfico e extrapolar até o final de 2025. Então a gente tem informação só até maio de 2024. Estou pedindo para ele extrapolar esse gráfico até o final de 2025. Em seguida, crie uma linha vertical no gráfico do dia de hoje, né? Estamos falando aqui 1º de julho de 2024. Então, com base nesse ajuste, me diz qual que é o valuation hoje e qual será no final de 25. Então, é isso que eu estou pedindo para o ChatGPT fazer. Então, você vê que o ChatGPT está fazendo meio que trabalho de data science aqui, tá? Pedi para ele analisar uma empresa e ele está fazendo esse trabalho de data science para mim, do valuation dessa empresa, né? Digamos que eu queira investir na Scale AI, né? Então, estou querendo saber se vale a pena eu investir meu dinheiro lá. Então, está analisando, né? E aí fez uma trend line aqui para uma escala logarítmica, tá? Trend line aqui e o valuation. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui numa visão estatística. Fica melhor. Então, olha, ó, na visão estatística fica bem melhor aqui, ó. Gerou essa trend line, que é basicamente o crescimento esperado, né? E quanto foi o valuation da empresa em cima desse crescimento esperado aqui, tá? Bacana. Extrapolou até para o final de 2025. Então, voltando aqui. Baseado, né, nessas informações, gere uma imagem para representar essa empresa para mim. Então, vou pedir para gerar uma imagem, né? Como a gente tem visto, a gente conseguiu acompanhar a evolução ali da geração de imagens pelas IA generativas, né? Vamos ver com o ChatGPT, gerando essa imagem aqui. Está trazendo. O ChatGPT usa o DALL-E, que é também um produto ali da OpenAI. E aqui, ó, showcasing high-tech elementos, os elementos high-tech da Scale AI, tá? Interessante, né? Eles poderiam, se quisesse, poderiam usar isso aí num site, enfim. Então, basicamente, por que eu quis fazer essa demonstração aqui para vocês e pedir para vocês fazerem isso daí quando puderem, tá? Porque tem um aspecto fundamental hoje, né, nessas ferramentas que estão usando IA generativas com base em LLMs, que é esse aspecto ferramental, né? O modelo LLM, né, saiu, assim, é muito mais hoje em dia, é mais do que organizar palavras e uma linguagem coerente. Eles viraram multiferramentas, tá? Usam ferramentas existentes e infraestrutura computacional e entrelaçam isso com palavras, né? Então, nesse exemplo que a gente viu, nessa demonstração, que foi que o ChatGPT fez? Ele usou um browser para procurar informações, usou funções de calculadora para calcular números, funções de interpretação ali para poder te dar uma interpretação daqueles números lá e criação de imagem, tá? Na calculadora ali, tudo bem que usou o ChatGPT usa muito Python, né? Então usou provavelmente criou programação em Python ali para gerar aqueles gráficos, né?
gerou códigos ali para análise dos dados, enfim. Então, o que eu queria chamar a atenção é esse aspecto ferramental, né? Que é muito parecido com o que a gente faz. Isso é muito parecido com o que nós humanos, como nós humanos agimos para resolver problemas, né? Se pede para você, calcula ali para mim o valuation da Scale AI, né? A pessoa vai abrir ali, ou vai abrir uma calculadora financeira, ou vai abrir sei lá, uma planilha, ou vai, enfim, se a pessoa tiver conhecimento ali de computação, pode ser que escreva alguns códigos ou use alguns códigos que ela já tem escrito ali para poder fazer essa análise de valuation, tá? Mas é muito parecido como a gente faz, a gente usa ferramentas, né? Você não vai fazer esse cálculo na tua cabeça. Você usa ferramentas para poder chegar a informação que você quer. E isso o ChatGPT já está fazendo, não só o ChatGPT, mas várias outras ferramentas que usam como base o LLM, tá? Então, o que eu queria dizer, o que eu queria usar com isso era mostrar esse aspecto ferramental, tá? Da inteligência artificial generativa. A gente está nessa etapa agora de multimodalidade, né? Ou seja, foi usado visão computacional dentro, por exemplo, de um modelo computacional. Eu vou usar o ChatGPT aqui como exemplo, tá, gente? Mas isso você pode pegar outros modelos que não este, tá? Pode pegar o Gemini do Google, você pode usar o modelo da Meta, enfim. Todos eles são um pouco parecidos nesse sentido de usar o Transformer dentro dessa estrutura de rede neural, tá? E usar grande quantidade de dados para treinamento. Então, nesse caso aqui, ó, esse blog aqui, o que esse cara fez? Ele, para poder mostrar a visão computacional dentro do ChatGPT, até deixei aberto aqui, foi o que ele fez, né? Ele fez pediu para construir um website de brincadeira, tá? Mas pediu para construir um website, aqui tem um videozinho dele fazendo isso, tá? Eu vou colocar, ó, gente, todo slide que eu estou dando, basicamente, ou na maioria deles, eu tenho uma fonte dessas informações, tá? Eu vou postar tudo isso na descrição do vídeo, tá? Então você vai ter esses blogs aqui, vai ter também da onde eu tirei as informações para construir o slide. Então nesse caso aqui, ó, o que foi que ele fez? Ele deixa eu voltar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Ele basicamente aqui, não sei se dá para vocês perceberem, ele desenhou como ele queria o chat, o website dele, tirou uma foto e postou no ChatGPT e pediu para o ChatGPT criar um website para ele, né? Com base nisso aqui, tá? Chama My Joke Website. E aí o ChatGPT criou o HTML, enfim, por trás. Dá para ver isso bem no vídeo, tá? Então, é basicamente uma demonstração da multimodalidade, da inclusão de uma capacidade de visual naquela rede neural, tá? E não só isso, né? Hoje em dia você também tem áudio, tá? Então você pode falar, teve esse caso aí do ChatGPT, a Scarlett Johansson, de usar a voz dela, enfim, para áudio. Você falar com o ChatGPT, no caso o ChatGPT, e ele te responder usando via voz, tá? Então aqui também tem o blog da própria OpenAI falando dessa funcionalidade, tá? Então vocês podem depois utilizar lá. Então essa é meio que um exemplo, né, de multimodalidade dentro daquela digamos assim, aquele paradigma de ferramental da IA generativa, tá? E essa capacidade de multimodal, ela é possível hoje por conta do Transformer, tá? Desse modelo de Transformer que você consegue incluir na tua rede neural vários tipos diferentes de dados, tá?
você pode usar textos ali, você pode usar imagens, você pode usar vídeo, você pode usar voz. E com base nisso, a rede neural vai aumentando os parâmetros dela, né, e vai ficando mais robusta. E a gente viu ali no início do nosso vídeo que quando a gente escala, né, a gente aumenta essa dimensão da rede neural, ela tende a ficar mais inteligente. Tá? Então, o que esperar do futuro dos LLMs? Vamos ver, deixa eu só ver quantas anda aqui o nosso tempo, né? Que pode ser que a gente, estamos 40 minutos já de gravação, então vou fazer o seguinte, tá? Vou parar esse vídeo aqui, concluir essa gravação, deixa eu parar a tela aqui. Bom, então vamos encerrar por aqui, e aí depois a gente continua em uma outra gravação, tá? E aí a gente fala lá o que esperar do futuro das LLMs. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.